Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Olá, seja muito bem-vindo ao Impúria Pod Talk Show. E hoje vamos ter mais um bate-papo de vida real e empreendedorismo feminino. Aham, deu ruim? Tá, perdão. Pode ir? Olá, seja muito bem-vindo ao Impúria Pod Talk Show. E hoje vamos ter mais um bate-papo de vida real e empreendedorismo feminino. E um primeiro recado que eu vou deixar para vocês. Hoje desvendaremos vários acontecimentos da trajetória dessas bravas que já estão aqui na mesa comigo. E outro detalhe, gente, já coloca aqui embaixo de onde você está falando, qual cidade ou região, e não perde nada, porque tá incrível esse episódio. Desde já, gente, já me apresentando a host dessa temporada, eu me chamo Anne Almeida, eu sou empreendedora, micropigmentadora como profissão. Eu era da área da saúde, migrei para essa área da beleza, com muita ênfase, né, no que eu queria, de fato, que era trilhar meu sucesso, e foi a melhor escolha. Hoje eu trabalho com micropigmentação labial, sobrancelha, eu tenho um estúdio e também ministro curso tanto no Brasil e fora dele, através exatamente da minha decisão. Com tudo isso, gente, com essa trajetória toda, eu consegui alavancar não só a minha vida, mas a vida da minha família, que eu tenho um filho, né? Eu tenho um André tem 16 anos, e meu sonho era exatamente dar mais tempo com ele, ter mais tempo com ele. E na área da saúde eu não tinha essa liberdade de ficar com meu filho. Então foi um poder da decisão que eu falei, eu tenho que fazer algo para poder dar qualidade de vida, porque o que eu ganhava também não dava para pagar quase nada. E a micropigmentação e a área da beleza mudou toda a minha história, gente. Com 3 anos, praticamente 3 anos, que eu fui começar, eu fiz curso, né, em 1 ano, eu fiquei na correria. Com 3 anos total, eu falo que eu hoje estou realizando sonho através da minha profissão. E assim, eu quero também ouvir um pouco da história de vocês, que está aqui, né, à minha frente, essa empreendedora brava, que simplesmente tem uma história inédita para contar para gente. Ela é maquiadora, penteadista, dona de estética exclusiva e profissional totalmente fora da curva. E seja muito bem-vinda, né? Eu vou apresentar primeiro a Thaís Abrantes, nessa deusa, e ao lado dela também essa musa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer já na recepção. Ela tem um formulário, né, que nos passou que ela é cabeleireira também especializada em cabelo crespo. Tem uma vida ali, uma trajetória linda de sucesso. Ela mora em Três Rios também, né, Alessandra? Seja muito bem-vinda ao Impúria Pod Talk Show. Eu quero começar agora pela Thaís, né? Que Thaís aí está bem à vontade, está louca para contar a história dela. Já começa contando para a gente como é que você começou nessa sua trajetória, como você fez para iniciar. Me conta aí todos esses detalhes. Essa história é uma história que eu tenho bastante costume de contar, porque normalmente as clientes elas têm gostam de saber como você foi parar nisso. Então, assim, é uma coisa que já é habitual meu de falar. E sempre que eu converso sobre isso, eu falo que foi exatamente do jeito que Deus planejou. Porque eu nunca sonhei em ser maquiadora, eu nunca planejei isso para minha vida, até porque eu comecei muito nova nisso. Eu, na verdade, terminei a escola e, como de habitual, já entrei direto para a faculdade. Entrei para a faculdade de enfermagem e lá eu vi que não tinha nada a ver comigo. Enfermagem. E lá eu percebi que não tinha nada a ver comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei muito de criar, sempre gostei muito da liberdade. Se eu fosse um bicho, eu seria um passarinho. Então, quando eu me vi nesse lugar onde eu pensei, nossa, eu vou começar a ficar presa em um lugar, eu vou depender de estar sempre no hospital, onde a energia é baixa normalmente, onde não é um lugar tão agradável assim. E acho que no meu segundo período eu já saí. Meu pai ficou super chateado, né? Porque é aquilo, eles sempre acham que você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar sem fazer nada. E aí, com essa chateação do meu pai, eu falei, eu vou arrumar um trabalho, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não tenho como ficar sem fazer nada
porque ele tá bem bravo, ele ficou bem bravo. Entrei para um salão e comecei a trabalhar de recepcionista no salão. Enfim, ficava sempre lá, sempre ficava passando tempo, às vezes, maquiando, fazendo alguma coisa assim. E aconteceu uma situação no salão do qual precisaram de mim como maquiadora. Só que eu nunca tinha sequer, assim, feito um curso ou qualquer coisa do tipo. Eu fazia maquiagem em mim e nas minhas amigas quando a gente ia sair. E aí, precisando dessa situação, por isso que eu digo muito que foi Deus, quando precisaram de mim nessa situação, eu voltei depois de realizar o que eu precisava realizar, eu voltei para o meu lugar e veio uma moça que estava fazendo unha e falou, olha, você já é maquiadora? Eu falei, não, achei que ia tomar uma bronca, né, por estar exercendo uma profissão da qual não era minha. E aí ela falou, porque eu sou dona de uma escola de maquiagem, que era Makevator, que tinha na freguesia. Roberta, é o nome dela, um anjo. Foi por ela que tudo começou. E aí ela me chamou, eu falei, legal, gostei disso. Ela falou, vai lá na minha escola, vem conhecer, tem um curso para iniciar e tudo mais. E aí, falei com meu pai, já, né, ele já queria que eu arrumasse alguma coisa. Falei, pai, vou fazer curso de maquiadora. Ele me ajudou na época que eu era super novinha, não tinha um tostão, assim, apesar de estar trabalhando ali, era só para as minhas farras mesmo. E aí ele me ajudou na época, pagou o curso para mim. E dali eu nunca mais parei. A minha professora, quem ministrou, que foi a Natália, que ministrou o meu curso, ela logo no início confiou muito em mim. Confiou muito no meu trabalho. Numa turma de, 8 mulheres, ela confiou muito em mim. E logo ao final do curso, ela já me botou para trabalhar com ela. Então, assim, eu fui muito impulsionada desde o início, porque eu não comecei ali sozinha. O tempo todo eu tinha alguém ali me ajudando a caminhar para eu chegar onde eu tô hoje. Igual eu falo, Deus coloca anjo em nossas vidas, né? Essa mulher, então, foi exatamente um marco para você iniciar, né? Você startou através de um incentivo. E agora eu quero conhecer também a história da Alessandra Ernesto, como é que você iniciou, o que você faz hoje, conta pra gente. Então, tudo começou na sala da casa da minha mãe, né? Aquela coisa meio que de adolescente, amigas se juntavam para poder ir para pagode, festas, né? Baladas no final de semana, e aí a gente meio que sem recurso, a gente acabava uma fazendo o cabelo da outra, uma fazia a unha, outra fazia o cabelo, e ali meio que acabou a brincadeira de criança, né? Fui para a área da enfermagem, fiz curso técnico em enfermagem, comecei a trabalhar, só que eu morava aqui no Rio. E aí teve, né, ciclos da vida, tive que ir para Três Rios. Aí lá eu percebi que a área meio que da saúde já não estava muito legal para mim. Até tentei algumas coisas, mas não consegui. E aí eu falei, eu sempre gostei de fazer cabelo mesmo, então vou meter a cara. Só que antes era de uma maneira meio que brincadeira de adolescente, de criança, né? Eu fiz um curso na carreta, na época, aquelas carretas do Sebrae, curso super baratinho, fui lá, fiz, e aí comecei. Atendia de familiares, né, agregados, e aí viram o resultado, uma gostava, passava para outra. Quando percebi, já estava praticamente fazendo o cabelo do bairro inteiro, e aí foi meio que um crescimento, né? Primeira etapa. Aí fui trabalhar num salão para cabelo liso, onde eu não me encontrava muito, sabe? Não me achava. Fazia progressiva e tal, sempre muito preocupada em entregar um bom resultado para as clientes, mas ainda não era a minha praia. Aí, lembrar como foi. Aí saí do salão. Na época eu engravidei da minha primeira filha, que eu tenho uma filha de 18 anos. Engravidei dela e tive que dar uma parada, continuei trabalhando em casa para poder meio que dedicar um pouco, né, à maternidade, educação, criação. E depois, eu sempre com aquela ideia de ter um salão mesmo especializado para cabelo crespo, para cabelo cacheado. Montei, usei os recursos, né, os poucos recursos que eu tinha. Aí comecei num espaço bem pequenininho. Dali foi só crescendo, graças a Deus. Fui um curso assim que realmente mudou a minha vida, mudou a trajetória. Foi na época da pandemia, onde passei por muitos altos e baixos na minha vida, né, como todos, eu acredito. E aí veio aquela decisão, né? E aí? E agora, o que tu faz? Eu tava com... Ou eu fechava meu salão em Três Rios,
e voltava para cá, para o Rio, problemas de família, né? Tinha que retornar para cá. Ou eu metia a cara e ia. Eu falei, bem, veio a pandemia, não tinha muita oportunidade, não tinha muito o que fazer, né? E aí veio aquela acho que foi um marco na vida de toda mulher negra, porque muitas começaram a se reconhecer naquele período, porque muitas não tinham coragem de usar o cabelo, muitas alisavam, né? Então elas não tinham aquela coragem de, e aí, como que eu vou para o trabalho com o cabelo com a raiz alta, assim como dava? E como teve a pandemia, nós éramos que praticamente obrigados, né? Fechou tudo, então ninguém tinha... Tinha que se virar em casa, Isso exemplo. aí, tinha que se virar em casa. E com isso, muitas mulheres negras começaram a deixar o cabelo crescer naturalmente. E ali veio todo um movimento, né, em cima disso, para que a gente começasse a aceitar melhor o nosso próprio cabelo, né? E, graças a Deus, fiz um curso em Brasília, foi onde também teve, assim, foi um divisor de águas para mim, que lá eu aprendi a realmente a conhecer cuidados, né, específicos para cabelo crespo, cabelo cacheado, e aí tô na caminhada. Gente, que lindo. E praticamente as mulheres entraram na transição, na famosa transição. Isso E aí. você enxergou de fato o mercado ali, né? Que todo mundo que alisava o cabelo tiveram que ficar em casa fazendo. Isso aí. Então foi um start para todo mundo. E assim, eu fico muito, muito impactada que todo mundo aqui já passou pela área da saúde. Você só não atuei. não só atuou, mas comecei a ela faculdade. atuou e viu que o quanto ela cresceu, né, fora dela. Não falando mal da área, mas assim, algo que a gente já tinha como chamado. Você viu que ela começou na casa dela, com as amigas, e percebeu que ela era uma grande profissional, sem querer. Foi impulsionada, de fato, pela galera, né? Isso Tu falou, aí. nossa, eu tô fazendo diversas pessoas e não tô percebendo. Parabéns. Eu quero saber agora... você contou, né, a tua história, como foi com teu pai. Quando foi que você começou? Com quantos anos você iniciou? Eu sou muito ruim com datas. Mas eu comecei, eu tinha 19 anos. 19, isso. Hoje você tá com 25, né? 25, Então, há 6 anos atrás. 6 anos. 6 anos. E você, quando começou, lembra a idade? 14, 15 anos, por aí. Gente, adolescente. Profissionalmente já? Não, Ela atendia em aquela casa. brincadeira, né, de sim. criança mesmo. Acho que toda mulher Desculpe. Acho que toda mulher da área da beleza, a gente acaba começando mesmo nessa Com as brincadeira amigas, dentro né? de casa, né? Acho que a maioria tem essa mesma história de que maquiava em casa, penteava em casa, e no final a Isso gente é incrível. vê isso é aí incrível. onde dá. Pois é. O porquê você começou? Foi por conta do financeiro ou porque você falou, olha, eu acho que é minha área, eu vou entrar aqui pra maquiagem? Então, a minha mãe, ela sempre foi muito vaidosa, então eu sempre tive muito acesso à maquiagem por conta dela, né? Eu nunca fui muito vaidosa, assim, de gostar de estar sempre maquiada. Eu gostava de brincar com as coisinhas que ela tinha. Mas eu acho que isso se deu por conta, assim, eu não sei te dizer exatamente. E você começou? Assim, eu comecei porque eu queria ganhar mais, eu comecei por conta do hobby, eu gosto de fazer maquiagem. Eu era muito nova, então eu ainda era dependente dos meus pais, então, de fato, não era por conta do financeiro. Eu acho que eu realmente comecei por aquilo que eu te falei da questão de precisar achar alguma coisa para fazer, por conta da chateação do meu pai. Até isso por um bom tempo, assim, no início. Desde o início deu muito certo, né? Eu muito nova me vi ali trabalhando, já conseguindo exatamente por ter encontrado as pessoas certas. Então, desde o início eu me vi muito nova, trabalhando, conseguindo um dinheiro, conseguindo fazer o que eu gostaria. E aí, a partir disso, eu comecei a crescer. Mas por um bom tempo, foi um problema entre eu e meu pai, porque aquela visão, assim, das pessoas mais velhas de que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ter um diploma na mão, né? Então, por mais que por muito tempo tivesse dando certo, eu ainda era muito cobrada de, tá, mas vamos fazer uma faculdade? Você vai fazer uma faculdade? Hoje em dia, meu pai e minha mãe são meus maiores apoiadores, assim, para tudo. Mas, realmente, eu acho que começou, eu entendo que começou porque tinha que começar. Não foi por um hobby, não foi por dinheiro, foi realmente porque era o meu caminho.
tipo, a profissão te escolheu, né? Foi uma Exato, vocação, de fato. A exato. gente percebe exatamente isso. E assim, hoje você fala que seu pai te apoia, tua mãe, e você ama essa profissão, não é isso? Nossa, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tanto é que eu escolhi começar a ministrar cursos para profissional, né, para maquiadores, exatamente por essa paixão que eu tenho pela profissão. Eu acho uma coisa. Eu tenho até, de certa forma, minha mãe brinca comigo e fala que que eu tenho muita positividade até de maneira excessiva. Porque eu anulo tudo de ruim que acontece. A minha cabeça, ela tem essa questão que às vezes é bom, às vezes é ruim, mas eu anulo tudo de ruim que acontece. Então, pra mim, eu vivo, de certa forma, assim, obviamente que passa por dificuldades, obviamente que passa por problemas difíceis, às vezes a gente enfrenta clientes, afinal a gente está lidando com pessoas, né, no dia a dia, ainda mais que eu atendo essas pessoas a domicílio, então no mais íntimo delas é onde elas mais se sentem confortáveis para ser elas, então às vezes a gente passa por coisas difíceis, mas no geral eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito feliz dentro do que eu faço e não me imagino de fato fazendo outra coisa. Então, a minha busca por formar outras pessoas nessa área para que elas tenham essa mesma experiência, para que elas vivam dessa maneira confortável, para que elas possam ser pessoas, mulheres independentes, né? Porque foi isso que a maquiagem me tornou, uma mulher independente. Com um caminho longo que está sendo trilhado e cada dia mais, né, com mais vigor eu vou tentando crescer, porque eu ainda não cheguei, obviamente, onde eu quero, mas já muito além do que eu achei que poderia chegar um dia. Então, é isso. Que perfeito. Parabéns mesmo, Thaís, pelo esse posicionamento, né? Mesmo você fala, eu sou bebê, eu sou novinha, você tem bastante bagagem, sabe? Mesmo com 6 anos, a gente percebe o quanto você ama essa profissão, o quanto seus olhos brilham quando conta sobre e muito feliz, realizada por essa missão também está transbordando em outras vidas, né? Porque você ser mentora, ministrar curso para outras pessoas, isso é muito forte. É quem tem muito conteúdo para poder passar. Isso tá de parabéns. E você também, Alessandra Neste, eu quero ouvir também o porquê você começou. Yane, eu comecei pela necessidade, não, eu comecei porque eu tinha vocação. Conta mais esse detalhe pra gente. Eu comecei, né, como antes eu havia falado, porque eu gosto mesmo, sempre gostei muito do que eu faço. Ainda que tentando, né, a área da saúde, a área da enfermagem, quando eu me deparei com as dificuldades, a gente sempre quer abraçar o confortável, a gente quer abraçar o que a gente já conhece. Então, entre você estar numa cidade que é totalmente diferente, costumes diferentes, porque é interior, né? Então, as pessoas ainda têm costumes diferentes. Você, né, carioca, né, habitando as pessoas ainda tinham meio que aquele preconceito, então as portas meio que se fechavam. E aí, diante dos desafios, a gente sempre costuma dar aquela pausa. Eu sou muito estrategista, meu marido brinca muito comigo, sempre fala assim, cara, tá pensando muito, já vem com alguma coisa, entendeu? Então, assim, sempre dei aquela parada, respirei, e aí, o que eu vou fazer? Vou voltar pro confortável, vou voltar pro que eu sei fazer, pro que eu gosto de fazer. E aí, foi como eu disse, né? Fiz de uma, e aí gostou, uma vai passando para outra, e aí, graças a Deus, né, a gente está aí com novos projetos para esse ano. O salão está passando por uma reforma, graças a Deus. Em breve também vamos ter uma equipe, né, para poder atender melhor as clientes, e é isso. Então, você escolheu por vocação, você percebeu que você tinha já esse chamado, e esse confortável que você fala é sua profissão hoje? É minha profissão. Então, você faz tanto por amor, que tem um ditado popular que fala assim, quando você trabalha com o que gosta, as coisas se tornam, parece que você está de brincadeira, parece que você está de hobby. Isso. Então, assim, você acertou, né? Sem desmerecer, né, o público das alisadas, até porque eu também comecei e ainda aliso muito cabelo. Né, daquelas clientes que acabaram se fidelizando e acabaram ficando comigo, atendo com todo respeito, com todo carinho, né? Porque eu falo, o importante é a gente estar gostando do que a gente vê. A gente se olhar no espelho, gostar da imagem, e atendo negras também que alisam o cabelo. Super respeito. Mas, para mim, me especializar em cabelo crespo é algo assim que vai além.
sabe? Eu atendo muitas crianças, é uma dor por trás de cada coisa, sabe? E assim, para mim, eu chego até a me emocionar às vezes quando eu atendo uma criança que tá lá com aquele cabelo, né, que o cabelo crespo, ele é um cabelo demonizado pela sociedade, né? Então a criança ela tem que se amar 10 vezes mais, tem toda uma história muito delicada. E aí você tem que ter aquele carinho, aquela paciência. É um amor mesmo que eu tenho por isso, sabe? De entregar, de colocar a cliente na minha cadeira e saber que eu vou fazer o meu melhor, vou entregar o meu melhor para ela. E deixar aquelas clientes que, principalmente crianças, né? Porque nós adultos a gente acaba lidando com os traumas. Não deu certo uma coisa, a gente tenta outra, a gente tem maturidade para poder lidar com os traumas. Crianças já não têm, né, essa maturidade. E aí, quando você coloca a criança lá, sentadinha, e aquele cabelo que está sempre para o alto, aquele cabelo que as crianças estão sempre rindo, crianças de colégio, né? Minha filha negra, ela estudava num colégio onde na sala dela, de negra, era somente ela. Meu Deus. Então, assim, é um público totalmente diferente, aquele cabelo que está sempre esponjinha pro alto, então é algo muito complexo. É além, né? É além de uma técnica. É além de uma técnica. É além de uma técnica. É uma história, né? É uma história. É uma história que você bateu de frente e quis defender. Isso aí. E isso é lindo de se ver. E principalmente você que trabalha com criança, que é algo mais profundo, algo mais delicado. Você fala aí, eu tô lembrando de um vídeo que eu vi de uma menininha que o cabelo era muito cheio, Alessandra. Muito, e ela tinha sensibilidade. Então os pais foram obrigados a alisar e cortar, porque ela não conseguia nem pentear. Então, ela dizia que sofria bullying na escola. Muita história. E eu imagino como é que você lida com isso. Isso é muito incrível e tá de parabéns. E hoje, o que você sente ao deixar a tua cliente bem, ao deixar o cabelo da tua cliente bem cacheado ou alisado? Não sei, tu trabalha com tudo que você falou, mas o crespo é o teu forte. É o meu foco. O que você sente ao deixar a tua cliente bem, por dentro de você? É gratidão, sabe? É gratidão. Eu sempre tenho o hábito de chegar em casa e compartilhar, né, principalmente com meu marido. Eu compartilho muitas histórias com ele, histórias que chocam, sabe? E pessoas, assim, pessoas humildes, que como antes não tinha muita coisa voltada para cabelo cacheado e cabelo crespo, então muitas mulheres não sabem lidar ainda com o cabelo crespo, com o cabelo natural, e aí conseguindo colocá-la na cadeira de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, tentando passar para ela, sabe, os cuidados, como ela pode lidar com como que ela pode melhorar o que incomoda no cabelo dela, não deixando de lado, né, a aceitação, aceitar o próprio cabelo, amar, né, se amar a estrutura capilar, e é isso. Nossa, parabéns. Gratidão mesmo. Parabéns mesmo, porque lida igual você falou, não só com cabelo, mas com a história por trás. Você mostra pra galera, olha, eu tenho cabelo assim e vai dar tudo certo. Isso você tem uma filha que você trata, então é lindo de ver. E ainda mais nessa geração, por incrível que pareça, tá moda. De tanto as negras bater de frente, cabelo crespo. Virou moda. Até os brancos querem botar agora cabelo cacheado, tá? Hoje eu só não fui de trionda porque não tinha ninguém para fazer. Eu acho lindo cabelo cacheado. E vamos lá, eu quero perguntar para a Thaís, nesse momento, qual foi sua maior dificuldade, né? Assim, tem um momento mais difícil. Ian, nesse momento aqui, eu pensei praticamente em desistir, ou não teve momento difícil na sua carreira? Não, com certeza. Todo mundo tem, né? Assim como acho que a maioria das pessoas, dos empreendedores, de todo mundo, né? O momento da pandemia foi um momento de extrema dificuldade, graças a Deus, assim. Naquela época, eu tive a minha família para me dar o apoio. Eu ainda era, assim... Antes da pandemia, teve uma época em 2022 que eu passei um tempo morando nos Estados Unidos. E aí eu digo que tem a Thaís antes desse período e tem a Thaís depois desse período, né? Então, antes desse período de 2022, veio a pandemia. E nessa época eu ainda tinha muito auxílio dos meus pais. Eu era dependente deles. Por mais que eu trabalhasse já, a Thaís 1.0, ela era muito... Eu trabalho para bancar minha diversão, para sair, não com o futuro, assim, olhando um futuro, né? Escolhendo, visando realmente alguma coisa futura. Era só, eu faço, eu tô feliz porque eu ganho um bom dinheiro aqui e curto o que eu quero curtir. Mas não passava disso.
Então, assim, realmente, mas ainda assim, foi uma época em que eu olhei, assim, quando começou a voltar, né? Que começaram a voltar as coisas e eu ficava pensando, será que eu vou conseguir recomeçar, né? Porque, obviamente, eu não tinha aquela preocupação de uma mulher de família, de um pai de família que precisa pagar um aluguel nem nada, mas ainda assim era aquela angústia de tipo, poxa, eu tava indo bem, eu tava fazendo as minhas coisinhas, será que eu vou conseguir de novo? Então, no mesmo momento eu passei por um término de um relacionamento muito longo que me deixou muito mal, muito, muito mal. Então, foi ali uma pandemia, com um término, a cabeça de uma menina nova, completamente perdida. Então, nesse momento, realmente, eu não sabia que caminho tomar, mas, graças a Deus, as coisas foram se encaminhando naturalmente e, com o tempo, deram certo, porque o tempo, né? Não, Sempre tempo cura tudo. responde tudo, o tempo resolve tudo, né? Sim, E eu falo que o emocional abalado, tudo desestrutura, né? sim. E ainda mais teve o caso fortuito, né? Que foi da pandemia. E que bom que você conseguiu, né? Se reerguer, se levantar e tá aqui, graças a Sim. Deus com a gente. Eu quero ouvir de você também. Tem um momento mais difícil, que tu falou assim, esse momento aqui, acho que eu vou parar. Que a gente tem, né? Esse momento. Acho que todos nós seres humanos Sim. temos. Sempre temos, né? Escolhas, né? Como eu falei, estar numa região onde não tem familiares, né? Você não tem raízes, é muito difícil para mim. Então, passando por alguns processos, né? As dificuldades mesmo da vida, aonde eu tive a escolha de vir para o Rio, voltar a morar aqui, começar do zero aqui, ou continuar lá, né? E o término também de uma sociedade que eu tive, que não, assim, foi meio que de surpresa, mas na época eu achei que fosse o fim, mas graças a Deus, assim, para mim foi a virada. Foi o começo para a Foi o nova começo. jornada, né? Isso. Coisa linda. Então, foi praticamente alguns processos que tu morava no Rio, foi para Três Rios. Isso aí. Aí lá estava sendo dificultoso porque tu não tinha ninguém próximo, era isso? Sua família? A minha não? família toda daqui. Minha família toda daqui. Foi no meu primeiro casamento Tu teve que... que eu tive que ir para lá, né? Só que depois deu certo um período, depois você não deu voltou. mais, eu voltei. E foi a virada de chave, a volta pro Rio? Foi. De uma certa forma foi, né? Que bom. Mas é nesse exato momento que a gente percebe que os momentos difíceis é que nos fortalece. Isso. Eu falo muito da minha história que o meu momento mais difícil foi exatamente na pandemia. Quando eu fiz meu primeiro curso, né? E eu ia iniciar, montei meu estúdio de tudo, gente. Lindo, perfeito e tal. E começou a pandemia. Então, eu fiquei pagando, eu tinha pagado 3 meses de aluguel antecipado, tinha comprado móveis lindos, tudo muito bonito. E eu deparei com aquilo, exatamente no meu início. E eu falei, e agora? O que é que eu faço, Deus? Se tu me prometeu um sonho, eu tô aqui exatamente dentro do sonho sem ter ninguém, que as pessoas não poderiam sair de casa. A gente não poderia atender. Então, foi onde eu comecei a montar outras estratégias, né? Eu falei assim, eu vou começar a ir pro online. Aí comecei a vender algumas lives online. Aí foi quando eu comecei a ser reconhecida. As pessoas começaram a me conhecer, eu gravava vídeo e alojava no Instagram. E eu vendia aquelas lives baratinhas, tipo R$19,90. E várias pessoas entravam para comprar. Para design com rena, que eu comecei com sobrancelha. Design com rena, micro de sobrancelha, depois labial. E foi onde eu comecei a me sujeitar. Porque assim, eu falei, acabou aqui. Será possível? Eu tenho que voltar para a pandemia, para os hospitais nessa pandemia morrer? Eu só pensava em morrer, né, gente? Porque nos hospitais toda hora eram milhões de casos de morte. Eu falei, gente, não é possível. E Deus deu sempre uma luz no fim do túnel. Eu acho para todos nós, ele sempre diz assim, ó, não é o fim. Não é vamos lá, levanta, porque tem muita história ainda para ser contada. E foi igual de vocês. Parabéns mesmo pela atitude. E também, porque esse momento, né, da tua mudança, você falou que foi por conta de um relacionamento, a tua volta também, e eu queria saber que nesse período você sozinha se ergueu ou teve ajuda de outras pessoas, alguém te ajudou financeiramente? Não, no Ou momento, foi tu só o tempo foi todo? Tudo, Mas eu acredito que foi tudo assim. Eu tenho até uma tatuagem, né, que é escrito Ergue-se. Ergue-se. E Ergue-se foi, assim, diante de uma situação que eu estava passando, né, o rompimento dessa sociedade com o término de um casamento de uma longa data
bem conflituoso. E eu olhei para o lado, eu cheguei no salão para poder trabalhar no espaço e eu observei que, tipo, tinha sido... Na verdade, comecei do zero porque realmente foi me tirado tudo. Isso. E aí, é onde veio aquela pausa, aquele respira, e eu sou muito religiosa. E aí eu conversando com Deus e tal, e eu tive uma palavra de Deus para minha vida, foi onde eu escrevi ergue-se. Ergue-se, né, significa erguer-se sozinho. E eu acredito que não foi assim, uma punição de Deus para mim. Eu acredito que aquilo, diante das dificuldades, diante de um antigo relacionamento bem conflituoso para mim, foi Deus me preparando para dizer assim: você tem potencial, vai. Naquele momento eu precisava, eu tinha minha mãe, eu tinha meu irmão, mas naquele momento eu acredito que Deus ele tira todos os recursos à sua volta, mas não é para poder dizer que Deus é ruim, que não, é só para poder, ele tá te mostrando que você é mais forte do que você pensa. E ali você vai caminhando, você com as armas que você tem, com o que você tem, você junta uma coisa aqui, você junta uma coisa ali, né? E aí você começa a dar a virada de chave. Ainda não estou no lugar onde eu quero, né? Tem muita coisa ainda para poder realizar, mas já não estou, já saí do lugar onde eu estava. Né? Isso é muito importante para mim. E eu aprendi durante essa dificuldade toda que eu tive que realmente é isso. Eu sou mais forte do que eu imaginava. Né? Que perfeito, que perfeito. E nesse momento eu queria saber se você faria algo diferente por esse processo que eu sei que você perdeu tudo, você teve que se erguer novamente sozinha. Por exemplo, eu queria fazer isso, Anny, diferente, eu acho que mudaria. Ou não, faria a mesma coisa? Não, não tiraria nada. Você vivenciaria tudo? Exatamente, né? E como eu te falei, Deus ele coloca as pessoas certas na nossa vida no tempo certo. Existe o tempo do deserto, que você precisa passar sozinho, sim, né? E diante de muitas fragilidades emocionais e tal, hoje, graças a Deus, eu tenho um parceiro. Eu digo parceiro porque ele é meu parceiro realmente para tudo. E eu digo que ele é o meu maior incentivador. Sabe aquela pessoa que não te deixa cair? Aquela pessoa que... Até me emociona. Que lindo. Eu acho que é esse que tá filmando você o tempo todo, né? Pode falar. Fala aí Isso sobre porque, ele. né, naquele período eu precisava estar sozinha, mas depois Deus ele colocou uma pessoa assim na minha vida para poder falar assim, vai. E ele é aquela pessoa que eu até brinco com ele, eu falo assim, você é um incentivador ogro. Por quê? Porque naquele momento que eu tenho um filho especial também, né? Não vai fazer eu chorar de novo, não, Mira. Eu tô maquiada, por favor, mas pode contar a vida. E é muita dificuldade, né? Muita coisa. E aí, todas as vezes que eu tô assim, aí ele fica assim, que é isso? Para com isso. Para, levanta, seca essa lágrima. Que é isso, Alessandra? Tá chorando por quê? Olha quanta coisa você já passou. Olha para trás, vambora, levanta, vambora. Ih, para, show. Pega essa tristeza, manda embora, vambora, levanta, toma um café, vai pra academia, vai fazer alguma coisa. Vai. Então, assim, Deus, ele faz as coisas certas no tempo certo. Por isso que eu digo assim, eu não tiraria nada, porque tudo serviu para construir a mulher que hoje eu sou. Forte. Muito forte, gente. É inspirador, porque é igual ela fala, as nossas lutas é exatamente para levar a gente para o nosso destino. É, isso aí. Né? Às vezes o nosso maior medo, o nosso maior pavor, às vezes é dentro da caverna que está a nossa bênção. É dentro da caverna que a gente vai encontrar algo. E é isso que você transmite para a gente. Foi no mesmo detalhe ali que Deus está te honrando. Hoje a gente vê uma mulher muito forte, né, que está contando aqui uma história tão linda pra gente, superação, fez chorar praticamente. E aí, continua firme. Eu quero perguntar agora pra minha musa também, né, se você, né, o que aconteceu nesse período que você teve da tua trajetória, que teve o emocional, que foi um término do relacionamento também.
teve a mudança que você teve a pandemia, tudo, e se teve algum período que você se questionou e se você fazia algo diferente, né? Disse assim, olha, eu vou desistir, eu acho que a área da maquiagem não é para mim, eu acho que eu vou começar em outras. E em algum momento aconteceu isso? Não, eu nunca passei por um momento do qual eu tive dúvidas sobre o que eu estava fazendo. Sempre tive muita certeza do que eu estava fazendo. O término em si, quando eu comentei, ele não afetou em nada na minha cabeça em relação ao profissional. O que afetou foi que eu estava muito mal, então eu não conseguia caminhar, porque eu estava muito fraca, eu estava muito doente, eu fiquei muito doente. Mas em relação a isso, não. O que realmente mudou, assim, a minha cabeça eu vou te responder ao contrário, talvez, tá? Você perguntou se eu faria algo diferente. Sim. Não. Seria tudo exatamente do jeito que eu fiz. E falando de uma coisa muito positiva em que eu fiz e que deu muito certo pra mim, que foi o que trouxe a Thaís 2.0, foi o sair da minha bolha, né? Como eu falei, eu passei um tempo morando fora do país. Fui eu e meu namorado, e a gente foi viver uma vida da qual eu nunca precisei viver aqui. Graças a Deus, eu fui muito abençoada por uma família, graças a Deus, financeiramente, por um bom tempo, muito abençoada. Então, eu nasci e cresci tendo as melhores coisas à minha mão, mas eu nunca fui ensinada a ficar satisfeita com aquilo. Muito pelo contrário, eu sempre fui incentivada a buscar igual buscaram por mim. Então, se você tem as suas 2 pernas, a gente criou, te fez tudo certinho aí, agora você busca o seu. Então, nesse momento em que eu fui pra fora por uma escolha própria, eu vivi coisas das quais eu não vivi aqui. Coisas básicas do dia a dia. Assim, como eu tive uma vida muito confortável, eu nunca precisei sequer arrumar a minha cama. Eu não precisava lavar a minha roupa. Eu não precisava ir ao mercado para fazer as minhas próprias compras. Eu sempre tive ali, né? Quem fizesse as coisas por mim. E nesse momento em que eu fui para fora, eu vivi tudo o contrário. Era, se você não fizer, você não tem. E, assim, mais uma vez, Deus agiu na minha vida, sabe? Porque foi exatamente isso que me fez me tornar uma mulher. Me sair da menina, né? Foram 5 meses. Eu fui uma menina e eu voltei uma mulher. Porque lá eu comecei a dar, de fato, valor às coisas. Foi lá em que eu aprendi que você precisa fazer as coisas por você ou elas não vão ser feitas. Então, até então, o trabalho que eu usava para minha curtição virou, quando eu voltei com muita garra de, cara, eu quero viver o extraordinário a partir do meu trabalho. Eu quero me dar o melhor. Eu quero poder... como eu vivi ali numa bolha de que é tudo muito confortável, quando eu saí dessa bolha, eu falei, poxa, eu quero poder me proporcionar aquilo que eu já vivia, sabe? Eu quero poder comprar o que eu gostaria, eu quero poder ajudar a minha família. Isso é uma das minhas maiores missões na Terra, que eu sinto que é ajudar a minha família. Meu pai e minha mãe, eles são tudo pra mim e assim... Eu preciso, na minha cabeça, a minha missão ajudar eles. Então, sair dessa bolha foi muito importante realmente para esse crescimento. Então, eu voltei com uma outra cabeça. Eu voltei realmente levando o meu trabalho a sério. Me programando para um futuro, né? Vendo o que eu queria fazer e o que eu não queria. Então, assim, não me arrependo de nada. E se tivesse uma dica para as pessoas, seriam: saia da sua bolha para que você viva e você se olhe de fora, né? Para que você realmente entenda onde você quer estar, como que você quer vivenciar isso, né? E é basicamente isso. Cara, que incrível. Então, você praticamente não mudaria nada. Você vivenciaria esses 5 meses. Mesmo que tenha sido muito difícil. Mesmo que foi difícil, porque te tirou da zona de conforto. Sim. Te moldou, tirou aquela menininha Thaís, voltou um mulherão Thaís. Sim. Então, eu acho que você cresceu muito. Foi necessário, né? Eu até voltei, quando eu voltei, assim, eu falava com meu namorado, eu falava assim, gente, o que aconteceu? Que em 5 meses parece que
a gente voltou e absolutamente parece que a gente evoluiu 5 anos e todo mundo tá no mesmo lugar. As pessoas estavam frequentando os mesmos lugares, ouvindo as mesmas músicas, fazendo as mesmas brincadeiras. E eu voltei com uma cabeça tão diferente que nada mais do que há 5 meses atrás eu achava genial, eu achava mais depois de 5 meses. Então, realmente foi uma evolução muito grande em um tempo muito curto. E isso foi muito importante, tanto para mim como ser humano, tanto para mim quanto empreendedora. Profissional. Profissionalmente falando. Perfeito, perfeito, tá aí. Nesse momento, gente, vou dar uma pausa para os nossos anúncios. Está com o nome sujo? Então você está na mesma situação que eu estava há mais ou menos 1 ano e meio. Quando eu estava nessa situação, me apareciam centenas de anúncios. Limpe nome, limpe seu nome e tudo mais. Eu sempre desconfiava disso. Afinal das contas, cheio de golpes por aí, a gente não pode dar mole, né? Foi até então que me apareceu num podcast um anúncio dessa empresa, SP Decred, que tem os responsáveis o seu Brito e a Priscila, a esposa dele, uma empresa familiar. Não é algo milagroso que eles fazem, tá? Mas sim algo dentro da lei. Eles que são advogados, eles sabem todas as formas dentro da lei para limpar o seu nome, restaurar o seu nome, que é um direito de todo cidadão. Então, eu deixo aqui a indicação do nosso podcast, do Impúria Pod, que temos um trabalho de quase 2 anos, com mais de 100 mulheres empreendedoras sendo entrevistadas. Te deixo essa indicação, porque foi assim que eu fiz. Antes de te indicar, eu provei. Em 40 dias, o meu nome estava limpo e o meu score da minha esposa estavam restaurados. É claro, adiantou muito pra gente que somos, né, empreendedores, precisamos de um crédito, precisamos de um nome limpo e acredito que para você também vai ajudar bastante. Tem um QR Code aqui na tela que você vai entrar em contato, se você estiver nessa situação, e vai falar com o nosso time do Impúria Pod. E nós vamos te encaminhar para os responsáveis ali da empresa. A empresa é de confiança e estamos te aguardando para a gente te auxiliar nesse processo aí de limpeza de nome. Vamos avançar nesse 2025, com o nosso nome limpo e com as coisas organizadas e tendo crédito. Beleza? Te aguardo. E no próximo bloco, gente, a gente vai entrar em detalhes da vida dessas duas poderosas que tá aqui à minha frente. Fique ligado, porque elas já cantaram, ó, olha, histórias lindas. E agora vamos entrar na nossa parte mais íntima dela, na parte que vai com certeza tocar. Elas já choraram, mas eu quero ouvir um pouco mais delas. Vamos lá comigo? Meninas, vamos lá. A gente sabe que a gente contou um pouco tudo e agora eu quero saber sobre vocês. Uma pergunta bem detalhada, né? Primeiro para a Alessandra, né? Se você se imagina daqui mais ou menos 5 anos, você tem mais ou menos noção de onde você vai estar daqui 5 anos? Você já fez esse mapeamento, essa gestão, esse planejamento? Me conta, mais ou menos. Onde você se enxerga? No topo. Realizando o que, Alessandra? Projetos pessoais, né? Conseguir, através do meu trabalho, transformar a vida de pessoas e conseguindo ter uma vida mais confortável, tanto eu quanto a minha família. Ter um pouquinho mais de tempo, porque todo início, né, principalmente de projeto que a gente encontra um pouco de dificuldade, requer planejamento, né? Como eu falei, eu tenho um filho especial, então hoje eu conto com a ajuda de pessoas para poder me auxiliar aí um pouco nessa ausência com ele. Mas eu acredito que daqui a um tempo, sim, vou conseguir ter uma vida mais confortável. Não tenho nada que reclamar, tenho a agradecer, mas a gente está sempre buscando o melhor, né? Com certeza, mas assim, você físico, você tem algo já desenhado, assim, Anne, daqui 3, 4, 5 anos eu quero ter tal espaço, eu quero conquistar tal coisa para meu filho, etc. Você pontua isso para mim? Eu tenho, Anne, mas eu não costumo falar muito sobre projetos, sabe? Perfeito, eu deixo tá certo. Sou muito de entregar ali para minha espiritualidade e deixar acontecendo, sabe? Eu acredito muito naquele ditado popular, né? Muitas coisas que saem da boca, parece que o universo acaba escutando e de repente pode ser que atrapalhe, mas tenho muitos planos, sim. Perfeito. Então, nesse momento tá certíssima. Tem coisas minhas também que eu deixo bem em off, até realizar, eu conto só quando realiza. E eu quero saber também mais da Alessandra, né? No teu tempo livre, o que é que você gosta de fazer?
Agora, sobre você, o que você gosta de curtir? Ai, Anne, no meu tempo livre eu faço tal coisa. Conta pra gente, que a gente quer conhecer agora você, pessoal, que a gente já conheceu a mega profissional que você é. Eu gosto de estar com a minha família, né? Gosto muito de sair, detesto ficar em casa. Eu adoro sair, gosto de pagode, gosto de samba. Eu curto de tudo um pouco, né? Mas tenho aquele momento que eu separo, em feriados prolongados, eu separo 2, 3 dias para poder ficar ali com todo mundo, crianças e tal. Mas tem o restante dos dias, sempre reservo uns dias para poder balada, pagode, samba. Eu gosto. Não, já tava na tua cara. Eu já ia perguntar, você gosta de pagode? Eu olhei pra tu, a negona, sabe, sambar. A gente já olhou assim pra ela. Então, teu hobby é isso, é sair. Você não gosta de ficar em casa. Detesto. Gosta de treinar? Gosto. Então, é um hobby também. Atividade física, para mim, é primordial, né? Eu aprendi a praticar atividade física há mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí sempre, não vou falar que... Já fui aquela obcecada em físico, já fui obcecada. Hoje, não. Hoje eu faço porque eu gosto, faço quando dá tempo. Tento fazer pelo menos 3 vezes na semana, mas não sou mais obcecada com isso, sabe? Certíssimo. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, se hoje te dessem um passaporte, uma passagem livre para você escolher qual lugar você iria e com quem? Minha família, claro. E o destino? Filhos, marido, destino. Ai, são tantos, né? Fala um. Joga pro universo, vai que acontece. Maldivas. Ai, um sonho, né? Um sonho. Isso aí, agora uma pergunta para você. Thaís, no teu tempo livre, o que você gosta de fazer? No tempo livre, Qual é o seu hobby? depende... O meu hobby, no caso. O tempo livre se tiver um dia na semana, depende exemplo. desse tempo livre aí. Mas, assim, a minha paixão mesmo, o que eu aprendi desde muito pequenininha, e que Deus me abençoe com muito trabalho para eu continuar podendo fazer esse meu hobby, mas é viajar. Assim, a minha respiração, ela funciona de acordo com a minha próxima viagem marcada, entendeu? Eu só funciono assim, eu tenho faniquito quando eu não tenho uma passagem já esperando para acontecer. Então, o meu hobby mesmo, eu não sou muito de sair, eu já fui muito, hoje em dia eu sou bem mais caseira, gosto mais ali de estar perto da minha família, ou reunir com os amigos em casa mesmo, para bater um bom papo. De certa forma, o meu trabalho também é meu hobby, porque eu gosto muito, mesmo que seja muito cansativo, mesmo que minha coluna às vezes grite, os meus pés gritem, mas de certa forma... Eu me sinto muito bem quando estou fazendo isso, mas o viajar, o conhecer novos lugares, o conhecer novas culturas, novas pessoas, sair do mesmo. Para mim, isso não tem nada que seja melhor. Realmente, eu aprendi isso muito novinha já com a minha família, que desde muito pequenininha, meus pais sempre viajaram. Então, hoje, tendo meu próprio dinheiro, é nisso que ele vai, em viagem. Nossa, é o mesmo hobby que o meu. Eu falo que existe depressão pós-viagem, porque tu quer marcar já a próxima. Sim. Aí tu não tem tempo muitas das vezes, aí tu fica louca. Por isso, acho que eu virei mais palestrante por conta das viagens, gente. Sim. Eu falei, cara, eu vou me adaptar mais aqui nas palestras, porque todo mundo vai me chamar para algum lugar e eu vou viajar. E é isso que está acontecendo, graças a Deus. Eu tenho viagem para Brasília, para Portugal. Esse ano, graças a Deus, está muita viagem, porque eu amo viajar. Eu acho que renova tanto as nossas forças e nossas histórias. Cada lugar que eu vou, eu trago um pouquinho daquele país para mim, eu vou crescendo como pessoa. Não sei se para você também é a mesma coisa. Parece que eu estou vivenciando um filme cada dia, sabe? Agora, para você, eu quero saber se você se imagina aonde daqui 5 anos, ou você já tem projeto, ó, daqui 5 anos eu estou em tal lugar, fazendo tal coisa. Tá, então... Em 5 anos, na verdade, acho que sempre... Eu juro que eu não quis estudar muito, porque eu não quis poluir minha cabeça, né? Das coisas que poderiam acontecer em um podcast. Mas uma das perguntas que eu imaginei que poderiam ser feitas era essa. Onde que eu me imaginaria em 5 anos? E eu não soube responder. Porque tudo que passava pela minha cabeça vinha a resposta sobre a minha família. Não me via nada além sobre a minha família. Então, enquanto ela respondia, eu tentei também pensar. Cheguei a me emocionar com meus próprios pensamentos. Mas daqui a 5 anos, se eu tiver
obviamente que a gente sempre quer estar num lugar melhor, né? Mas se eu estiver no mesmo lugar que hoje, mas com a minha família com saúde, eu vou estar muito feliz. É só, assim, se tiver com saúde e eu estiver em lugares ainda maiores profissionalmente, que é o que eu tenho muita fé de que é isso que vai acontecer, acredito muito, mas, assim, se daqui a 5 anos eu estiver no mesmo lugar e a minha família estiver com saúde, eu sei que eu vou ter muito mais força para crescer. Porque eu preciso deles bem para eu estar bem. E por mais que tenha sido um ano 2024, né? Que passou, tenha sido um ano profissionalmente muito abençoado para mim, foi um ano muito difícil em relação ao que eu gostaria que a minha família estivesse sentindo. Então, assim, se eles estivessem bem, teria sido o melhor ano da minha vida, sabe? E é isso que eu quero que aconteça. Eu só quero que seja bom em todos os aspectos. Eu não preciso, não quero não, né? Obviamente que eu quero. Mas eu não preciso estar milionária, eu não preciso de coisas grandiosas. Se eu estiver podendo fazer minhas viagens, se eu estiver com a minha agenda preenchida, né? Se eu estiver abençoando pessoas através do meu trabalho e se a minha família estiver com saúde, Isso já é bênção para você. Isso para mim né? já é mais do que a bênção. realização do teu sonho e dos teus pais. Eu vejo que você fala muito deles, né? É. Eu vejo que brilha teus olhos, porque parece que virou como fosse eles cuidaram de você, agora você cuida deles. É exatamente A gente vê isso muito, parece que é teu chamado, né? Você cuidar deles e pode ter certeza que... Na terra, no caso. Na terra, você cuidar. Eu sinto que todo mundo que se aproxima de mim, eu sou muito, da mesma maneira que ela é muito religiosa, eu também sou muito apegada à minha religião. E eu acredito muito que a minha missão na Terra realmente é cuidar. Porque todo mundo que passa por mim precisa ser cuidado de alguma forma. Às vezes é bem pesada essa missão, porque eu às vezes me sinto egoísta, assim, quando eu não consigo cuidar ou quando eu já tô cuidando tanto que eu começo a ficar doente. Mas como eu tenho muita crença, como eu tenho muita fé e acredito muito na minha missão aqui, eu levo isso com mais paz. E eu sei que esse fardo, de certa forma, foi me dado porque eu consigo carregar ele. Eu consigo cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu namorado, do meu irmão, da minha amiga. E de quem aparecer na minha vida, eu vou fazendo porque, de certa forma, mesmo que às vezes doa e que seja difícil, eu levo isso de maneira leve. Nossa, muito lindo de ouvir, que isso é raro hoje em dia, né? Ter essa missão de cuidar, de agregar, de acolher, e a gente vê nítido em você que você tem muito, muito esse chamado, tá? Eu quero ser tua amiga, tá? Pra ser cuidada também. Claro, nós 3. Então, meninas, eu quero agora que você, Alessandra e Thaís, tá? Deixe uma mensagem para nossos telespectadores, a galera que está nos ouvindo, né? Uma mensagem que impactou tua vida, uma mensagem que possa servir de experiência para essa galera que está nos ouvindo, começando por você, Alessandra. Então, uma frase que impactou muito a minha vida, impacta, né, até hoje, porque a gente está sempre caminhando em direção a algo. Abraça as suas dores, seja forte, porque no topo não tem lugar para gente fraca. Uau! Aplausos para ela, gente. Que linda! Que impacto. E você, Thaís? Eu não tenho uma frase específica para dizer, mas o que eu carrego comigo mesmo são coisas que eu carrego, eu diria para mim mesma. Não se compare, porque hoje em dia a gente tem muita aí na nossa mão o tempo todo pra gente se comparar, e isso deixa a gente muito doente, essa comparação. Por mais clichê que seja, a gente sabe que a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. Então, não se compare. E se você tá começando, de certa forma, na área da beleza, para você ter essa paz no seu coração de que entender que as coisas acontecem no seu tempo. Não é porque eu já estou há 6 anos ou só estou há 6 anos trabalhando que eu já estou no patamar onde eu... Não, a gente sempre vai estar buscando algo maior. E, com certeza, olhando lá para o meu primeiro ano, para o meu segundo ano, eu já estou muito além do que eu poderia imaginar. Então,
além de você ter calma, entender que as coisas acontecem no tempo que precisam acontecer, é realmente você curtir cada processo do que vai acontecer na sua jornada e você lembrar de agradecer por aquilo que você já pediu um dia. Porque a gente tem sempre a ambição de estar olhando lá na frente, né? De o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, e a gente sempre esquece, muitas vezes esquece de glorificar e de ser feliz por aquilo que a gente já conquistou. Então é isso, aproveita, curte o tempo, não se compare e preste atenção nos passos que você já deu para frente. Vocês viram que essas mulheres, além de empreendedoras incríveis, deixam uma mensagem linda para vocês. E eu quero deixar aqui claro, ó, deixe seu comentário aqui, o que é que vocês acharam desse episódio. Compartilhe para o máximo de pessoas possível. E também comentem, tá? Outro detalhe, gente. Fala para mim se vocês querem ver ela uma próxima vez aqui, essas duas incríveis, tá? E vejo vocês no próximo episódio, que tá impecável. Vem comigo.